Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos falar um pouco hoje sobre um assunto que é bem rotineiro aqui na clínica, que são as lipoaspirações ou lipoesculturas. E fazer, na verdade, alguns esclarecimentos ou desmistificar algumas coisas sobre lipoaspiração, tá? Uma pergunta muito frequente do paciente aqui é: doutor, a lipoaspiração vai me emagrecer? Né? Isso é bem frequente aqui. Então a gente tem que deixar claro que a lipoaspiração é feita, é uma cirurgia para melhoria de contorno corporal, tá? Você vai beneficiar, na verdade, o seu contorno corporal. Então vai melhorar a silhueta do teu abdômen, da cintura, do dorso. Então há uma melhora. A gente melhora a harmonia, na verdade, da distribuição de gordura em vocês. Então, propriamente emagrecimento, não. Mas eu sempre digo que ela é um gatilho para uma coisa que a gente acompanha e percebe muito isso na recuperação do paciente. Você faz uma lipo, seja de categoria que for, o paciente, eu acho que ele passa a se cuidar melhor. Porque ele deixou tudo mais ajustado, ela entrou naquele vestido que fazia anos que não entrava, porque melhorou o contorno. Então, eu acho assim, acaba sendo um gatilho para a pessoa, na verdade, ir atrás de fazer uma atividade física, é importante, fazer uma alimentação, porque o ato da lipoaspiração é bacana, você reduz aquele, momentaneamente aquele tecido, mas se você mantiver aquilo com uma dieta adequada, atividade física, eu acho que você pode prolongar o resultado da tua lipo, né? Então acho que é muito bacana você focar nisso. Não só contar que ela vai emagrecer você, mas acredito que na melhora de um contorno corporal, a gente percebe que na evolução do paciente, ele acaba tendo esse emagrecimento como uma consequência dos cuidados que ela tem no pós-operatório. Cuidar daquele resultado que ela tanto almejou e conseguiu, tá? Para vocês terem ideia, eu vou falar um pouco da história da lipo, que eu acho que é importante, porque eu sempre vou tocar hoje no fator segurança, né? Além de toda a melhora que eu acho que a plástica traz, não só fisicamente falando para a mulher, mas sobre a parte mental, sobre a tal da autoestima, que eu acho que é uma coisa muito importante hoje para a mulher. Mas vamos falar um pouco de segurança. Para vocês terem ideia, quando começou, na década de 80, as lipoaspirações, as lipoaspirações eram muito grotescas, feitas com cânulas extremamente grosseiras, não tinha uma solução de infiltração anestésica que permitisse um sangramento menor. Então, praticamente, quase 90% das lipoaspirações, quando iniciou na década de 80, o paciente ele tinha que transfundir, tomar sangue, para vocês terem ideia, da brutalidade, do massacre que era feito com uma lipoaspiração aí. Era muito sangramento antigamente. E já nos anos 90, essa história foi mudando, porque aperfeiçoaram, na verdade, as soluções anestésicas, as infiltrações permitia, na verdade, que surgiu a tal da solução de Klein, e com isso diminuiu muito os sangramentos de pós-operatórios, os pacientes deixaram de fazer transfusão, mas ainda tinham o costume de fazer lipos de grande volume, que ainda achava que ela emagrecia as pessoas. E não é. O objetivo da lipo não é esse, das lipoaspirações. Na verdade, é melhorar o contorno. E até me perguntam, qual que é a diferença de lipoaspiração para uma lipoescultura? A lipoaspiração, você aspira a gordura e não utiliza ela. Ela vai ser jogada fora, ela é descartada. O que eu acho um pecado, tá? Por quê? Eu acho que a lipoescultura, que é aquela modalidade que você coleta essa gordura retirada do paciente e reenxerta, principalmente, por exemplo, mais procurado hoje é a enxertia de bumbum, que eu acho que é muito bem-vinda, porque todo mundo acha que bumbum é só para dar volumetria, ficar com aquele bumbum enorme, não é isso, tá? Eu falo que na evolução, na cronologia da idade feminina, principalmente, a mulher ela vai mudando a anatomia glútea. Esse glúteo ele passa de um momento redondinho para começar a ficar com uns defeitos principalmente no contorno. Então, lipoescultura não é só feita, na verdade, para dar volumetria. Você pode melhorar, por exemplo, a forma, você pode deixar ele mais redondinho, você pode deixar ele mais arrebitado. Eu falo que jogar gordura fora é um pecado, tá? Eu acho que gordura sempre cabe em algum lugarzinho ali para dar um benefício no bumbum. Bom, mas retomando aí, quis comentar um pouco essa diferença de lipoaspiração e lipoescultura.
mas eu vou bater sempre na tecla de segurança, tá? Essas lipos de grande volume, que eram retirados grandes volumes do paciente, para vocês terem ideia, o que dá para retirar de gordura de um paciente? É bom que vocês saibam disso, tá? Hoje a gente consegue retirar, hoje não, isso já é estabelecido há alguns anos, tá? Desde a década de 90. Hoje, um volume seguro de retirada de gordura é cerca de 7% do peso corporal desse paciente. Então a gente não pode chegar lá, tirar aquele montante como se tirava antigamente, isso debilitava o paciente, né? Se você tirar gordura além dos limites estabelecidos, que é esse 7%, você pode causar um desequilíbrio hídrico nesse paciente, né? E isso pode levar, por exemplo, até uma disfunção renal, uma insuficiência renal momentânea, tá? Então hoje, essa faixa de segurança de 7% a gente utiliza muito. E uma outra coisa é, além de utilizar os 7%, as modalidades de lipo mudaram. Então o que a gente está preferindo hoje, até pelos modos da vida feminina, vamos falar assim, as mulheres hoje elas têm um papel importante na sociedade, elas não são só dona de casa mais. Elas não podem ficar mais 30 dias paradas em casa para se recuperar como eram feitas antigamente aquelas lipos de grande volume. Então surgiu nos últimos anos algumas modalidades, como por exemplo a hidrolipo, né? O que é a hidrolipo? A gente, ao invés de fazer uma aspiração de grandes áreas, a gente na verdade faz a aspiração de uma área menor. Por exemplo, só do abdômen, tá? Permitindo uma recuperação mais rápida dessa mulher, ou desse paciente, tá? Por quê? Ele vai se recuperar em cerca de 48 horas, volta para a sua rotina de trabalho profissional. Claro que com alguns cuidados, mas dá para voltar, tá? Então, essa evolução, na verdade, da segurança que a gente consegue tirar um pequeno volume numa hidrolipo, devolver ela para as atividades profissionais de maneira mais rápida. Mas eu me pergunto, doutor, mas eu também queria aspirar a cintura, então não dá para fazer uma hidrolipo de abdômen, cintura e dorso? Aí já deixa de ser uma hidrolipo, passa a ser uma lipoescultura. O que muda? A sedação. Ao invés de ser uma hack com sedação, o paciente pode ter até que tomar uma geral, porque aí você vai estender o tempo cirúrgico desse paciente, tá? Então hoje, falando novamente em segurança, por que a gente prefere essa modalidade? Porque mais seguro, um trauma bem menor, uma recuperação mais rápida. E o que pode ser feito? Já que ela quer fazer uma outra área, por exemplo a cintura, faz o abdômen, você se recupera em torno de um mês, 45 dias, e aí dá pra gente trabalhar uma outra área, como por exemplo a cintura, fazendo a mesma rotina de recuperação. Você vai embora geralmente no mesmo dia, tem alta no mesmo dia na tua internação hospitalar, vai para a tua casa descansar, fica lá umas 48 horas e você vai voltar para a tua rotina de trabalho. Então eu acho que essa modernização da lipoaspiração é uma coisa importante e mais segura hoje em dia. Tirou um pouco aquele conceito dos grandes volumes de aspiração. E até, né, não vou entrar muito hoje nesse tema, mas até para vocês entenderem, além da hidrolipo, hoje tem as lipoaspirações de alta tecnologia ou de alta definição, né, que são as lipos de alta definição, as HDs, que aí a gente vai falar numa outra oportunidade sobre como é feito esse tipo de cirurgia, qual a tecnologia utilizada, aí a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso, mas tudo dentro desse tema. Todas essas modalidades de lipo vêm para melhorar a segurança hoje do paciente, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários pra gente que a gente vai estar sempre aqui com dicas e orientações para vocês, tá ok?